fato aquilo que tinha sido decidido. É um pouco se a gente pegar do setor do marketing, é um pouco do neg factor, que é a gente tentar trazer os consumidores, crianças, por exemplo, para o consumo, para que os pais passem a consumir. Um pouco daquela manipulação da mídia, da publicidade, que acaba abarcando um outro setor e atingindo outros interesses. Tudo isso está em jogo, obviamente, em tudo isso está em jogo a credibilidade. E o aparente furo, ou um furo interessante, se ele não é calcado numa realidade, a realidade que depois vem à tona de alguma forma, ele acaba ameaçando aquela empresa que faz o furo. Então, é interessante isso. Tem que ter certos cuidados. A empresa corporativa tem que ter certos cuidados, porque senão é comum comentários de programas de televisão, já que aproveitando a televisão, até jornalísticos hoje, que as pessoas falam não tem credibilidade por si só, porque estão constatando de alguma forma uma veia política, uma veia, um descompromisso, vamos dizer assim, com o que deveria ser, né? Ou o que é. Aí tem ganhado força com bastante realidade, e isso atualmente há um jornalismo investigativo que não venha mais dessas empresas corporativas, mas que vem de associações ou organizações sem fins lucrativos. Aí talvez teria as conclusões desses organismos sem fins lucrativos, talvez a credibilidade seria maior. Não estou afirmando que seria, estou só colocando. E a gente teve aí, isso foi muito discutido, o News of the World, que foi criado em 1843 e que teve o seu encerramento por decisão do seu próprio dono, isso que foi o mais curioso também, a partir do momento que se constataram escutas ilegais, um comportamento absolutamente criminoso, que não se tratava efetivamente de mera persecução jornalística. Foi muito além do que poderia ter ido, e aí entramos no campo mesmo criminal e não mais do campo jornalístico. Isso nós temos esse campo, mas eu quero reforçar o conceito de que o dever de investigar não pode significar da imprensa uma conduta exauriente. Efetivamente, não pode ser. A tarefa de julgar exaurientemente é do Poder Judiciário. Então, a imprensa tem que se valer de algumas cautelas, óbvio, mas não se pode desejar que ela se valha de uma certeza absoluta, com um grau de exigência de um Poder Judiciário, com amplitude das provas, que só o Poder Judiciário pode fazer, e por conta da sua legitimidade. Tivemos decisões do Supremo no seguinte sentido, por exemplo, num determinado habeas corpus, o ministro Eros Graus decidiu: não há nenhuma ilicitude na divulgação, salvo se o agente se encontre em situação de intimidade. Então, aí entra naquela questão que o William falou do controle judicial sobre a tarefa da imprensa. Aqui o Supremo sinalizou, não sei se foi a intenção do ministro, mas parece que foi, que é possível sim, de alguma forma, verificar uma ilicitude, e portanto tem que haver uma reação da justiça, no caso de ofensa à intimidade. E está se discutindo aí a conduta de um veículo de imprensa, um semanário que teria feito hoje se discute isso,
uma investigação, um escândalos, entre aspas, político, que foi possível aferir a partir da colocação de uma câmera nos corredores de um hotel privado. E aí é uma questão psicológica, né? O fato é que imprensa e judiciário têm habilidades, e uma das habilidades é de influenciar pessoas, e é uma tarefa que nós temos. Se existe uma população que é analfabeta, como característica maior, nós temos uma tarefa que é deixá-las menos analfabetas. Eu acho que pelo menos isso, a imprensa tem que ter esse papel, e não só tentar fazer uma tradução pura e simples dos fatos e não tentar melhorá-la de alguma forma. Isso vale para o judiciário. Nós temos um papel, sim, de condução e correção de condutas, que me perdoe o ministro Gilson Dick, que gentilmente veio aqui e falou que o judiciário não cabe combater o crime, mas desculpem, todas as convenções internacionais que eu já li falam do papel do judiciário de combater o crime. E o judiciário, quando define uma condenação, claro que ele pode absolver, mas quando ele define uma condenação, ele está dizendo para toda a sociedade, não só para aquele réu, esta conduta é inaceitável. E isso o judiciário tem que fazer. E é a tal da prevenção, está aqui a professora Janaína, muito obrigado pela presença da USP, é a tal da prevenção geral positiva, não é só especial que conta. A principal tarefa hoje do direito penal é essa, muito mais do que especial, a meu ver. E claro que não pode ser exacerbado também a prevenção geral, senão vai gerar um terror e vai ser a pena pode ser muito mais injusta. A pena não pode ser injusta, em hipótese alguma, mas dentro dos limites da pena, o legislador leva em consideração, e a doutrina toda internacional nesse sentido, a pena tem que ser fixada olhando para o réu e olhando para a sociedade, essa tal da prevenção. Então, há uma capacidade de influenciar, e por haver essa capacidade de influenciar, e tem que haver, a nossa tarefa, já que somos da elite, como diz o William, e somos mesmo da elite, senão não seríamos juízes, promotores, tem aqui procuradores, jornalistas de grande consideração e respeito. É uma elite nesse mar de analfabetismo e mediocridade que vivemos hoje, sem querer ser arrogante, porque eu também tenho minhas limitações de conhecimento evidentes, muitos devem já ter percebido isso, mas enfim, somos limitados, né? O fato é que temos que privilegiar, temos que ser bons-ouvintes, temos que ter atitudes positivas, tem que haver um compromisso social de ambas as instituições, temos que prestigiar a honestidade, e tudo isso é um processo de aprendizado. Por vezes, também os adultos precisam desses limites estabelecidos, porque eles se desviaram daquele trilho que é a educação primária, de levar a pessoa a pensar menos em si e mais na comunidade e no social. E temos isso do poder, essa tarefa, e tem, obviamente, a veia política de qualquer instituição, imprensa, judiciário, que faz com que, por vezes, relacionamentos ganhem muito mais força do que a tarefa primordial, que no caso da imprensa é passar informação legítima, sem censura da própria imprensa. Não existe só censura judicial, mas existe sim censura da própria imprensa. Eu já constatei isso concretamente de um veículo, por exemplo, fazer uma entrevista no âmbito de São Paulo e não ser retransmitido propositalmente para outras regiões do país, mas enfim, isso foi isso não foi dito como censura, mas obviamente não tem como se interpretar diferentemente, porque os argumentos foram absolutamente inconsistentes, mas tudo bem. O fato é, existe no campo, o judiciário é controlado, mas existe necessidade de uma imprensa ser regulamentada?
o mercado já nos incumbiria isso dentro daquela ideia que eu falo?